Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. No programa de hoje, eu estarei recebendo um dos deputados federais mais polêmicos do Brasil. Ele é aqui de Mato Grosso. Eu falo de José Medeiros, do PL. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Agnello Corbellino. Ele já foi senador da República, hoje exerce o mandato de deputado federal. Eu falo de José Medeiros, do PL, o nosso entrevistado desta noite. Ele é tido como um dos deputados federais mais polêmicos do país, bolsonarista raiz. Ele que é tido também como um dos melhores amigos na política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu recebo pela primeira vez aqui no programa deputado federal José Medeiros. Seja bem-vindo, deputado José Medeiros, comigo aqui pela primeira vez. Uma satisfação. Eu convido, então, a sentar para a gente conversar um pouquinho sobre o Planalto Central, sobre também o estado de Mato Grosso, enfim, falamos um pouquinho da política nacional. Está tudo bem, deputado? Agnello, primeiro agradecer aqui, é uma satisfação estar aqui com você. E parabenizar por esse espaço que, com certeza, estava carecendo muito de um espaço de discussão como esse, e você tem habilidade para isso. Satisfação estar aqui. Eu só não tenho a mesma habilidade futebolística que você tem, né? Pelo menos tinha, não sei como é que você está agora, mas eu estou lhe vendo assim muito mais magro, muito mais bem cuidado do que há algum tempo atrás, quando eu lhe vi pela última vez. Ele está me alugando, gente. Agnello joga muito. Ele joga muito, é habilidoso, corre bem, tem domínio de bola. E eu vou te falar, viu? Não nasci para coisa. Nasceu para política, Zé Medeiros? Eu acho que também não, né? Acho que também não. A política acabou sendo uma consequência, né? Mas acabei ficando e o homem aprende, né? A gente acaba aprendendo as coisas. Eu estou aprendendo na política. O senhor é policial rodoviário federal por profissão, né? De repente, migrou-se para o campo político, se elegeu como senador da República pelo estado de Mato Grosso. Eu reconheço que, durante o seu mandato de senador, o senhor foi um dos senadores mais atuantes naquele período, inclusive um período muito tenso da política nacional, muitas mudanças no cenário nacional, e o senhor conseguiu navegar muito bem dentro desse cenário, ganhando notoriedade lá. O senhor sente saudade desse período? Então, o Senado, ele realmente foi um aprendizado, um desafio muito grande, porque eu confesso para vocês que a primeira vez que eu subi naquela tribuna, que eu não estivesse preparado, eu tinha pensado no discurso, tinha escrito, relido e tal, porque era a primeira vez que ia estrear ali, e a preocupação de não fazer feio, né? Representando o estado de Mato Grosso. E era uma pressão muito grande, porque até então eu tinha sido policial. Mas quando eu subi na tribuna, que olhei para a plateia ali, que está José Serra, que eu só tinha visto na TV, sendo candidato à presidência, Aécio Neves, que tinha recém saído quer dizer, só via aqueles estrelas, Cristóvão Buarque, Aloysio. Eu confesso que eu quase travei, né? Foi uma experiência. Mas aí a gente, enfim, foi aprendendo e sempre buscando as necessidades do estado de Mato Grosso, e acabou que eu tive todos os anos ali entre os 3 primeiros de maior produção e de melhor avaliação. Então, para mim, foi uma honra e, obviamente, para o estado de Mato Grosso, né? Porque acabou que, quando eu cheguei lá, as pessoas falavam: olha, você esquece, aqui você não consegue espaço nenhum na mídia nacional, porque é só para os que já são famosos e tal, ex-governadores, ex-presidentes, porque lá tinha ex-presidente, Sarney, Collor, essa coisa toda. Mas, assim, com 4 meses, eu me lembro que já estava sendo bem requisitado para programas nacionais, e foi assim, foi uma surpresa até para o pessoal lá, porque eu comecei a trabalhar pautas de interesse nacional e até internacional, como aquela ida que
A gente foi na Venezuela e foi todo mundo preso. Sim. Foi preso 9 senadores, ficamos presos lá dentro do avião e depois jogaram a gente dentro do avião, ficamos lá. Só acabaram liberando porque o Eduardo Cunha ameaçou o governo de que não ia continuar. Usou o lado diplomático para poder Foi. interferir na situação Foi. naquele momento lá, né? O senhor participou de um dos momentos, ao meu ver, mais difíceis e também mais interessantes da política nacional, que é conhecido como essa polarização. O senhor participou direto dela, onde o país se dividiu entre direita e esquerda. Se dividiu em dois nomes: o ex-presidente, na época, Jair Bolsonaro, e o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E nós estamos vendo isso ainda muito forte dentro do país, e ficou muito claro nas eleições agora de 2024 também. Só acredita que é caminho sem volta? O país daqui para frente vai viver exatamente essa divisão, que uns falam divisão de ódio e não divisão política, uma divisão mais de confusão e menos ideologia? Na verdade, vai viver. Agora, essa narrativa do ódio, ela é colocada por quem faz o ódio. E, na verdade, ela começa até antes de Bolsonaro. Ela começa em 2013. É uma população que sai, vem, por exemplo, vem Sarney, o pessoal tinha aquela... Não, primeiro, todo mundo acreditava, vai vir Tancredo Neves, todo mundo, esperança por um Salvador. Tancredo morre. Assume Sarney. Assume Sarney. Opa, agora vai, plano cruzado, aquela coisa, de repente deu aquela quebradeira, deu água fria. Aí, não, agora Collor, agora vai. Collor eleito, 2 anos depois, Collor cai. Aí tá aquela coisa toda, vai Itamar e Fernando Henrique, opa, bacana, vai, agora tá indo, depois aquele sonho começa de novo a economia a ruir. Bom, agora a gente vai acertar. Agora chega o PT dizendo combater a corrupção e melhorar a vida da gente. E agora vai. Lula, vem. Logo no meio do mandato já vem aqueles escândalos todos e vai, continuando no PT e tal. Elege Dilma e aí o pessoal 2013 já estava de saco cheio. Explode de uma hora para outra. Aquele povo que não sabia, a classe política não sabia o que é isso. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi o ponto dado para o início de uma mudança radical no processo eleitoral no país? Totalmente. Porque aquele pessoal que foi para a rua em 2013 ainda deu um voto de confiança na Dilma. Falou, não, mas tudo bem. Não. Aí não teve mais jeito. Quando a coisa explodiu mesmo, eles vêm para a rua e todo mundo pensa, foi o Congresso que tirou Dilma, foi Eduardo Cunha. Não foi. Foi o povo. Porque tinha deputados que o cara falou, mas você falou que ia votar a favor da Dilma. E, cara, se eu votar a favor da Dilma, se eu não votar por esse impeachment, eu não entro em casa. A bolha da corrupção naquela ocasião estourou? Não só a bolha da corrupção, porque o brasileiro, por incrível que pareça, ele ainda tolera a corrupção. Sabe o que ele não tolera? A falta de comida no prato. Então, quando a economia se corrói, ele perde. O povo brasileiro, na sua opinião, deputado Zé Medeiros, ele é omisso nesse aspecto da corrupção, da vida pública, na política nacional? Quem é o presidente da República? E só isso aí já responde a nossa pergunta. Sem quantas condenações, tudo bem. Se o Lula, por exemplo, o Lula, ele não será reeleito, não é por causa da questão da corrupção. O Lula não será reeleito porque ele prometeu picanha e cervejinha e não tem picanha e cervejinha. Ele não será reeleito porque a economia está derretendo, dólar tanto, gasolina vai subir, essa coisa toda. Mas essa ponta de corrupção, nós demos um avanço bom, mas muito bom, durante o período da Lava Jato. Infelizmente, destruíram a Lava Jato, mas a gente sente que ainda não é o ponto principal. A gente percebe claramente, deputado Zé Medeiros, que a população brasileira, ela, de alguma maneira, ela deixa muito claro a sua insatisfação com o atual governo. Algumas promessas foram feitas à população. Melhoria na área da educação e nós estamos vendo o ensino público um verdadeiro caos,
salvo engano, alguns estados da federação, a exemplo de Mato Grosso, que vai muito bem, obrigado. Mas quando nós vamos para o ensino federal, que era a grande expectativa e esperança do corpo educacional no país, está um desastre, porque praticamente todas as universidades federais estão paralisadas e as que estão funcionando pela metade. Mas agora nós estamos vendo uma tentativa do governo trazer de volta a classe popular para o lado dele, que foi a apresentação dessa proposta de emenda constitucional, a PEC 6x1, que está sendo discutida agora, a ser transformada em PEC 3x4. Como é que vocês estão trabalhando esta pauta? Isso é mais uma tentativa politiqueira do governo, na concepção dos parlamentares de direita e centro, ou é algo que realmente precisa ser discutido aqui no país? Na verdade, é uma agenda demagógica e politiqueira, por quê? Porque hoje, se quiser implantar uma escala 3x4, 3x2, pode, nós já provamos isso. Aí, quando vai se lá e diz, não, a 6x1, não vai mudar nada a vida do trabalhador. Quer dizer, pode piorar, pode mudar em termos de piorar. A única coisa 6x1 que chegou é $1,06 e o real 1. Mas o restante, o que a gente nota é o seguinte, é que o Brasil está muito aquém no ranking mundial em termos de produtividade, e a grande resposta para a saída econômica e para melhorar a vida das pessoas é essa história de 6x1. O que ocorre? Os brasileiros que vão, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Japão, eles não estão preocupados com essa história de quanto ele vai trabalhar ou quanto ele não vai trabalhar. Ele está fazendo quanto eu vou ganhar. Porque lá é produtividade, não é carga horária. Exatamente. Então aqui eles querem, assim, 6x1, mas desde que você, empregador, pague. Desde que você tenha que pagar isso. Acontece que hoje o empregador já paga praticamente quase o dobro do salário. Ou seja, em vez se você ganha 2, seu patrão está pagando 4 por você. Esse 4 poderia ir para você. Não, mas metade disso vai para o governo. Então, quando ele vem assim, vai trabalhar 6x1 e o empregador vai pagar. Não vai, ele vai repassar, os produtos vão ficar mais caros, ele vai ter que contratar mais gente, ou senão ele vai demitir. Então, o que ocorre? Vai ser repassado e vai prejudicar o... Como que as comissões que são responsáveis exatamente pelo desenvolvimento, pela empregabilidade, estão discutindo isso lá internamente? Porque eu conversei com o presidente da Federação dos Empresários aqui do estado de Mato Grosso. Ele externou uma preocupação imensa com relação a desemprego, redução de investimento, e outros problemas mais que pode estar diretamente ligado a isso. Eu tenho até uma certa preocupação, porque assim, no momento que o governo está com muita dificuldade, pode ser que o governo embarque nessa história aí e queira fazer o discurso fácil, que é muito fácil de dizer, não, é vocês que não estão querendo que o trabalhador... Transferir responsabilidades. Transferir responsabilidades. Mas o que acontece? Os deputados que eu converso, a grande maioria, tirando os do PSOL, evidentemente, mas até deputados do PT que eu tenho conversado, eles têm dito, isso aí é irresponsabilidade. Nós até topamos discutir, e estamos discutindo, a PEC colocada pelo Reginaldo Lopes, que foi nesse sentido, ele colocou uma vez isso aí, e todo mundo conversou com ele e falou, Reginaldo, conversa primeiro com os segmentos todos. Com certeza. E veja a viabilidade disso. De avançar com essa pauta. Porque isso tem um impacto. Falou, se não prejudicar o trabalhador, falou, muito bem. Falou, mas a chance disso aí prejudicar o trabalhador é grande demais. Muito. Aí, o que o Reginaldo fez? E olha o que eu estou falando aqui, gente, de um deputado do PT. O Reginaldo de qual estado? De Minas Gerais. De Minas Gerais. O Reginaldo pegou e retirou a PEC dele, Sim, em comum acordo com o relator, e eles estão estudando com todos. No meio disso aí, que ele está estudando, vem esse deputado lá de São Paulo e publica, protocola essa PEC, mais rasa, totalmente, e fez esse estardalhaço todo. E o governo, obviamente, embarcou nessa, por quê? Porque estava passando por dificuldades. Mas eu temo que isso seja apenas, eu acredito que isso seja apenas uns arroubos ali, eu não creio que isso vá para frente. Bom, nós temos visto algumas discussões polêmicas lá. Por último, também tem esse debate do imposto de renda, né? E a isenção, a possibilidade da isenção
para quem ganha até R$5.000 aqui no país. Essa é uma proposta, Sim. uma proposta de campanha do governo Sim. que, a meu ver, ele escolheu a pior hora. E aí que tá. Drible é muito bom no futebol. Tem duas coisas muito perigosas na política. A brincadeira, a ironia, aliás, três. A ironia e o drible. Porque tende-se a ser muito mal vista ou às vezes não entendida. Às vezes o cara está fazendo uma ironia e a pessoa acredita que é verdade. A brincadeira, as pessoas sempre têm assim, não é o local para brincar. E o drible é sempre muito mal visto. E se dá muito mal quem acha que o eleitor não compreende. Veja bem, toda a vida teve esse debate, inclusive a oposição fazia, a gente sempre fazia isso. Fala, cadê a isenção de imposto de renda que vocês iam dar? Pois bem, o governo gastou demais desde o momento que assumiu. Desde o momento que o Lula foi eleito. Porque ele já começou a negociar com o Congresso a chamada PEC, que ele chamava PEC de transição e tal, que já foi mais de foi um horror de dinheiro lá que ele pediu. Tá bom. O Congresso aprovou, mas a gente avisando. Isso vai dar problema. O que ele fez? Tirou o teto de gasto. Isso foi uma sinalização péssima. Por quê? É a mesma coisa, você me empresta um dinheiro, eu tô te pagando, mas você tá vendo que minhas finanças estão ruins. Você vai chegar e falar, Medeiros, cara, tô vendo você gastando, tô vendo que você tá com muita gastança, cara. Você não vai ter como me pagar. Você não vai ter como me pagar. Fala, não, eu vou fazer um acordo com você aqui. Aí a gente faz um acordo, assim, eu não vou gastar isso. Você tá acompanhando ali mesmo. Aí, de repente, eu volto a gastar de novo. Você fala, epa, não vou te emprestar mais. Bom, foi isso que aconteceu. O governo tirou o teto de gasto, o mercado já ficou assim. Mas mesmo assim, ele ganhou quase 2 anos de prazo aí. E ele falou, não, eu vou fazer um arcabouço fiscal. Quem vai fiscalizar o arcabouço fiscal? Ele mesmo. A gente sabia que ele não ia cumprir. Não tem como o lobo cuidar de galinha. Exatamente, ele vai comer a galinha. E aí eles gastaram muito e chegou num ponto agora que o mercado apelou. Falou, não, você vai ter que apresentar alguma coisa concreta. Aí o governo falou, não, beleza, reuniu, mas aí é que mostrou. O que é que deu esse problema do dólar subir? É porque se esperava que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ia ter autoridade para chegar e falar, ó, nosso plano é esse. Para as contas darem certo e fechar, nós temos que cortar isso, isso e isso. Não. No momento que foi para ele avisar isso, o Lula reuniu os outros ministros para pressionar o ministro da Fazenda, no meu não corta. Teve 2 ministros que falaram, se cortar do meu, eu vou embora. Eu sou o presidente da República, falar, pois bem, vai embora. Aí o cara quer gastar sem ter dinheiro, aí o que fez? O ministro da Haddad, quando foi anunciar o plano de corte, na verdade os ministros pressionaram, ele não tinha o que cortar. O Lula exigiu que, para não ficar muito ruim com o eleitorado, ele anunciasse, na verdade, uma isenção. E aí que está o momento pior do mundo. Você vai anunciar um corte de gasto, na verdade você está falando, não, eu vou dar a isenção, ou seja, em tese eu vou gastar mais. Aí o que aconteceu? Pegou muito mal aquilo, porque os caras falaram, não é sério, isso não é sério. Até porque vai ter que sair de algum lugar esse dinheiro. Sim. Uma vez que você vai dar isenção para um grupo de pessoas, é porque você já tem uma previsão de retirada de algum lugar para poder tapar esse buraco. Exatamente. Aqui. E aí usou aquela demagogia. Não, vou tirar dos mais ricos. Tá, mas qual a conta? Onde você viu? Não tinha feito conta nenhuma. E aí mais, quando se olhou o plano todinho, estava lá. De onde eu vou tirar esse recurso? Ah, eu vou tirar da pensão dos militares. Tá, qual? Ah, eles só vão poder até 55 anos. Tá, mas isso não entra dinheiro agora. E o que mais? Não, eu vou corrigir as ilegalidades que tiverem no Bolsa Família e eu vou dificultar a entrada no Bolsa Família. Tá, mas isso já era para ter feito, isso em tese não tem muito o que ser feito. E que mais? Ah, as aposentadorias, ou o BPC, Benefício de Proteção Continuada, a gente vai dificultar a entrada também. Tá, mas quanto vai... Não é tanto assim que eles estão falando, não tem de onde experimentar. E a coisa mais concreta que tem lá é o quê? A DRU, que eles falaram. Ah, desvincular as receitas da União, parte das receitas da União. O que é isso? Bom, o governo só pode gastar isso aqui com educação, entendeu? Não, então se ele vai gastar com isso aqui, mas isso aqui está desvinculado. Isso aqui está desvinculado. Ou seja, estou dizendo que eu vou gastar mais. Zé Medeiros, a gente percebe claramente, eu acompanhei na semana retrasada uma fala do vosso colega de partido, o senador Wellington Fagundes, e alguns outros senadores,
extremamente indignados e revoltados com a maneira como o Fernando Haddad apresentou esse programa para o Senado Nacional, para o Congresso de um modo geral. Há quem diga que a saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda ela é inevitável. Já estão dando um prazo de validade para ele, que é nessa virada de ano. Não sei se o Congresso vai ter força para poder jogar essa carga em cima do presidente Lula para que ele possa tomar alguma medida, porque a gente percebe que nós estamos em meio a um grande navio em alto mar, com ondas gigantescas vindo de frente, sem saber como passar por elas. E o capitão do navio amarrou as mãos do Sim. cara que estava dirigindo. Porque a grande verdade, eles vão ter que tirar o Haddad. Sim. Porque ele demitiu o Haddad, na verdade, quando ele desautorizou o Com Haddad, certeza. ele tirou toda a força. O Haddad não tem mais moral para nada, então Sim. ele vai ter que trocar. Agora, eu não sei quantos dias dura o outro, porque o problema ali não é o ministro da Fazenda. O problema dali, por exemplo, já começa com a Gleisi Hoffmann, que a economia do governo do PT é tocada em várias frentes, tudo dando opinião. Onde tem dois petistas, tem 3 opiniões. Então a gente já via a Gleisi o tempo inteiro batendo na economia, no ministro da Economia. O Lula, por outro lado, puxando para esse negócio que ele acha que tem que gastar, porque o mantra dele é o seguinte: ele pega, para quem gosta de economia, gente, tem um filósofo da economia, um economista que se chama Keynes. E Keynes dizia que em determinados momentos, quando a economia está muito travada, você dá um investimento do Estado e é como se fosse um tranco no carro. Você põe um investimento e a economia volta a funcionar. Mas a turma do PT não, eles acham que o Estado tem sempre que estar colocando. Acontece que o dinheiro do Estado ele vem da economia e não existe moto contínuo. Mas o Lula entende assim, ele mesmo já falou. Esses dias eu perguntei, Gleisi, e de onde vai vir o dinheiro se vocês não conseguirem mais gente emprestando? Porque o dinheiro que vocês têm é o que emprestar ou o que vem de imposto. Vocês já gastaram tudo. Se não tiver, a gente imprime. Então essa cabeça... Então nós estamos falando de inflação à vista. Sim. Nós estamos falando do retorno daquilo que nós já conhecemos lá no passado, que é aquela coisa galopante que deixou todos nós completamente desconcertados. Esse é o grande temor hoje do mercado. Esse é o grande temor. Esse é o grande temor hoje do investidor, do empresário, do industrial, do trabalhador, porque quando nós falamos no retorno galopante da inflação, nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando aumento de produtos, aumento do pão, do leite, e aí vira aquele caminhão ladeira abaixo sem freio, ninguém sabe o que vai acontecer com esse país. E o Lula, sabiamente, mas com uma aposta muito perigosa, ele trata o mercado como se o mercado fosse uma pessoa. Gente, o mercado é eu, você, é qualquer um que for investir, que for fazer uma É um organismo vivo. Você vai pôr o seu dinheiro onde você acha que você não vai perder. Sim, com certeza. Agora, só para a gente fechar essa pauta que nós estamos falando aqui de Brasília, economia e tal, na semana passada, o STF, através do ministro Dino, ele destravou os 25 bilhões de reais, né, de emendas que com certeza facilitou a vida do governo, ou seja, do próprio presidente Lula, porque na semana passada o que se abriu foi a discussão exatamente do pacote de gastos públicos. E a Câmara Federal, a exemplo do senhor aqui, está com sangue nos olhos, assim, para ir a fundo nessa discussão, porque, segundo os especialistas, há muitas aberturas para um gasto excessivo de recurso público sem freio, sem meios de fiscalização e que pode, obviamente, servir como uma operação tapa-buraco do governo federal. Na verdade, é importante a gente entender essa questão das emendas. Quando o PT rotula algo, é porque eles sabem o que estão fazendo. O PT ali tem... Aqueles caras são tudo menos bobo, né? Então, o que ocorre? Eles criaram as emendas, só para vocês entenderem. Foi rotulada, por exemplo, umas emendas chamada emenda PIX. Que emenda é essa? Antigamente, você ia mandar um dinheiro para o prefeito construir uma ponte tal, Guilherme. Esse dinheiro vai para o Ministério autoriza, vai para a Caixa Econômica, e aí, para a Caixa Econômica liberar, ela já come aí quase 20% de taxa de administração. E para liberar esse dinheiro,
os prefeitos, principalmente dos pequenos municípios, eles faltavam gastar quase toda a emenda para poder tentar destravar na Caixa Econômica. Os deputados criaram, então, a transferência especial, que foi chamada emenda PIX. E aí, mas isso aí ia direto para os prefeitos. Aí criou-se a falácia de que, não tem quem fiscaliza. Tem. O prefeito é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, da União, o Ministério Público. E aí ficou como se você mandasse esse dinheiro e esse dinheiro fosse ser roubado, essa coisa toda, né? E aí, mas na verdade, a grande discussão por trás disso era o seguinte: o PT está sem dinheiro. O governo do PT está sem dinheiro. Então ele mandou suspender. Ele tem bom trânsito, foi quem colocaram o Dino suspendeu a pedido do governo, não tenha dúvida disso. Porque não tinha como pagar. Isso realmente é muito sério, muito grave. E nós até poderíamos ir um pouco mais a fundo com relação a essa questão. Mas, enfim, vamos aguardar para ver como vai ser ao longo dessa semana e essas discussões ainda nesse ano. Deputado Zé Medeiros, antes da gente ir para o primeiro intervalo aqui, está passando rápido para caramba e tem tanta coisa para a gente falar, né? O senhor, no mês de agosto, fez um pronunciamento que deixou muita gente preocupada com relação da possibilidade de estar com o mal de Parkinson. O senhor fez uma fala durante a presidência da mesa da Comissão de Constituição e Justiça, no dia 14 de agosto. Foi confirmado esse diagnóstico? Está confirmado isso, deputado Zé Medeiros? Então, Agnello, agora me lembrei daquela musiquinha do meme da internet, né, que o gurizinho fala, né? Acontece que eu não sou tão forte quanto o Joey pensava. Rapaz, eu fiz como pareceu uma tremedeira, né? E ela começou a ficar forte, aí os amigos começam a avisar, a esposa, filho, todo mundo, e eu fui no médico para fazer. Fiz uma ressonância, depois fiz um outro exame lá, e aí um médico olhou e falou, isso aqui está com características de Parkinson. E de fato veio no laudo lá também, não sei o que, tal, para Parkinson, e aquilo deixa você um pouco abalado, né? E eu estava numa comissão lá e ali a coisa pega fogo e não era nem para ter soltado aquilo, mas o deputado viu que eu estava tremendo. Eu vi a cena, inclusive. E ele falou para mim, é um descontrolado, não consegue... eu vi a cena. Me chamou e lógico, você está meio abalado com aquilo, eu tinha recém recebido a notícia. E eu falei, olha, eu espero que o senhor nunca receba, eu não desejo para o senhor que o senhor receba um diagnóstico desse, tá? Mas aí outros deputados ficaram sabendo e um amigo me indicou para que eu fosse em São Paulo. Eu fui em São Paulo, fiz uma segunda opinião. Ele falou, olha, isso aqui está com mais característica de tremores essenciais do que Parkinson. Precisamos olhar isso. E continuei fazendo o tratamento ali com ele. E nesse interregno, fui ao Rio Grande do Sul, a convite do deputado Osmar Terra, no Instituto do Cérebro, no Rio Grande do Sul. E, graças a Deus, tive a notícia lá. Ele falou, olha, você vai morrer, mas não é agora. E não é de Parkinson. E não é de Parkinson, né? E, de fato, o médico também em São Paulo me deu o mesmo resultado. Falou, olha, isso aqui não é Parkinson, então... Mas já foi diagnosticado? O que é, deputado? Tremores, eles suspeitam realmente de tremores essenciais. Provocado por quê? O tremores essenciais, ele surge, eu não sei essencial para quem, né? Mas é estresse, alguma coisa? Não, e ele disse que é o seguinte, no meu questão caso... emocional? Ele surge mesmo, a causa eu não sei, mas ele é, sim... potencializado por estresse, por ansiedade e tudo. Então, meu Deus, não tem como não se estressar e não se emocionar naquele ambiente que o senhor está lá. Mas eu fiquei contente demais. Está cuidando da saúde. Graças a Deus. Foi bom porque aí, assim, eu fui para academia, cortei açúcar, cortei refrigerante, cortei carboidratos, ele chamava de carboidratos simples, e já emagreci 20 quilos. É por isso que o senhor está muito bem. Eu estou entrevistando nessa noite o deputado federal José Medeiros, do PL. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí, porque nós vamos voltar falando sobre o possível golpe, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua cúpula contra o atual governo. E vamos falar também sobre a questão do voto impresso das eleições. Tem um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Zé Medeiros. Vamos falar sobre pesquisa eleitoral e a política caseira nossa aqui de Mato Grosso. Não saia daí não, eu espero você.
De volta com o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. Nós estamos entrevistando nesta noite o deputado federal José Medeiros, do PL. No primeiro bloco, nós já falamos acerca de vários projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, com a participação direta do deputado mato-grossense. Deputado José Medeiros, nessas últimas 3 semanas veio à tona, através das investigações feitas pela Polícia Federal, a pedido de quem nós não sabemos ainda, um escândalo, ou o que parece ser um escândalo nacional e internacional, que foi a tentativa de um golpe, né, que deveria ser aplicado no ano de 2022, ainda antes do presidente Lula assumir, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com toda a sua cúpula, envolvendo inclusive ministros e generais do Exército. Como é que vocês receberam essa investigação, com os dados que foram apresentados, com os mapas que foram mostrados em mídia nacional, com desenhos de personagens, com datas, horas, posição e tudo aquilo que a gente viu que mais parecia um grande mapa de uma guerra a ser travada? Olha, eu penso que qualquer roteirista de Hollywood ficaria orgulhoso daquele roteiro apresentado ali. Mas é muito importante a gente destacar que não é de hoje que acontece isso. Em algum momento o Brasil vai passar isso a limpo. Esses roteiros que têm acontecido, isso começa mais ou menos início do meio da década de 2000 ali para frente, ali 2005, 2006, foram quando começaram começaram a dar nome às operações. Alguma mente criativa, operação tem sempre um nome filosófico, algum nome para se trabalhar com a imprensa, né? Porque aí dá manchete, operação não sei o quê, operação Sucupira, operação... O que ocorre? Naquela época, isso era muito usado na raia miúda do servidor público. Então, era operações uma em cima da outra, em cima de agentes públicos, ou policiais, e depois foi subindo a cadeia alimentar, começaram a fazer isso com deputados estaduais, depois desembargadores, e assim foi. E ela chega muito pronta na época da Lava Jato, e não estou falando que os atos da Lava Jato eram mentira, mas eu estou falando que esse trabalho da polícia de fazer um relatório com mapas, com tudo, isso é um modus operandi que foram 80 páginas, exatamente, apresentadas até... 800 páginas. Quase 900. 800 páginas, quase 900 exatamente. páginas. E o que acontece? Nesse período, a gente tem visto que alguns, não estou falando todos os delegados, mas alguns delegados passaram o seguinte: eu preciso fazer um relatório nesse padrão. Bom, mas eu já tenho, acontece que eu já tenho um fim onde eu tenho que chegar. O que eu faço? Eu preencho o resto. Como disse o Mas não é muito Alexandre... arriscado para o governo federal e a própria instituição da Polícia Federal, qual o senhor faz parte, embora seja policial rodoviário federal, mas faz parte de um órgão de segurança do país, não é arriscado demais? Não seria algo assim muito midiático demais, que de repente poderia colocar tudo a perder, instituição, governo, pessoas? Aquilo leva tudo pro lixo. Em determinado momento, se a Lava Jato... Tudo isso que foi feito, você acredita que isso vai pro lixo? Se a Lava Jato, que foi uma operação que devolveram dinheiro... Sim. Aquilo sim era concreto, devolveram dinheiro. E presidente preso na Colômbia, presidente preso no Peru, não sei onde. Se a Lava Jato foi pro lixo aqui, se tiver alguém decente depois que julgue isso vai pro lixo, porque aquilo ali não tem serventia nenhuma. Olha, um padre estava orando. O padre foi indiciado. O padre fez uma oração. Você está entendendo? Uma oração para Deus. Você está entendendo? Foi indiciado porque não concordaram com a eleição do padre. Quer ver uma coisa mais risível ainda?
O relatório sobre... Porque está dentro. O relatório traz, deputado Zé Medeiros, que essa trama envolvia a morte do atual presidente da República, Lula, o vice-presidente Alckmin, você que está me ouvindo, presidente, na época, do Supremo Tribunal Federal Eleitoral, Alexandre de Moraes. Agora você que está me ouvindo, consulte aí seus botões. Quem é que quer matar Alckmin? Alckmin, eu acho que o Alckmin morreu desde que nasceu, ele só está em pé. Alckmin, gente, eu acho que nem a pessoa mais raivosa do mundo ia querer matar Alckmin. Você pode falar, eu não gosto do Alckmin porque está... O desejo do governo federal é ver Jair Bolsonaro preso? E você tocou no ponto-chave e resume todo esse nosso papo. O que se crê é que o Lula disse bem lá nos Estados Unidos, logo depois de ser eleito. Fala, o que é que faz para o Bolsonaro não voltar ao poder? O Lula falou, nós precisamos encaixar a narrativa correta, o discurso perfeito. Ou seja, eles vêm tentando, desde o primeiro dia que tomaram posse, a fazer isso. Toda hora é uma. A hora é joias, é não sei o quê, e as coisas mais sem fundamento do mundo. Nós temos dois assuntos em Brasília que estavam sendo discutidos já com um grande avanço. Primeiro, a situação dos presos de 8 de janeiro. A anistia estava praticamente pacificada dentro do Congresso Nacional, e um outro assunto era, obviamente, a liberação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, possibilitando ele de participar das eleições de 2026. Ou seja, surgiu esse fato de imediato. Já entraram inúmeros pedidos lá cancelando a anistia e impedindo qualquer discussão que possibilitasse a liberação de Bolsonaro para a disputa. O jogo era esse? A intenção era essa? Sim, o jogo é esse, sabe por quê? Esse caso que foi agora, veja bem, tem notícias e notícias, né? Tudo isso que foi divulgado agora, se você buscar aí no Google, você vai ver que Alexandre de Moraes já tinha falado sobre esse caso. Nem eles levaram a sério aquela história, vai pegar, sequestrar Alexandre e enforcar em praça pública, não sei o quê, vai matar o Alckmin e o Lula envenenado, só se pôr na cachaça do Lula. Nós não estamos na janela 1040, então, que são dos países do Oriente Médio. Pois é, aí disse que ia fazer tudo. Na verdade, eles mesmos tomaram como conversa de aloprado lá. Mas aí o que acontece? Surge o rapaz que se explode lá em frente Aquilo era tudo que eles precisavam. Tudo que eles precisavam. Por quê? Eles estavam reunidos, ninguém sabia. Eles acabaram se entregando e esqueceram que não era para ser divulgado, porque não estava na agenda. Eles estavam reunidos exatamente. O procurador, sim, a polícia. Sim. Veja bem, o procurador, gente, o diretor da polícia, o juiz que vai julgar e o Lula. Eles todos reunidos. A Lava Jato inteira foi anulada, não é porque o Moro se reuniu com o Dallagnol, não. Foi porque acharam uma mensagem que aquele hacker divulgou de que tinha havido uma troca de mensagem entre o Dallagnol e o Moro. Sim. Portanto, é suspeito. Agora não, eles estavam todos reunidos. Bom, a classe jurídica afirma, baseado, obviamente, nas leis constituídas desse país, que ainda que tivesse tido algum pensamento ou algum desenho para que chegasse a esse ponto, só o fato de pensar e desenhar, isso não incrimina absolutamente ninguém. Exatamente, até porque o Janot escreveu um livro e ele disse, eu fui armado até o STF porque minha intenção era matar o Gilmar Mendes. E não se pode condenar o Janot porque ele tenha pensado, por ele ter desejado, por ele ter sonhado. Ou por ele ter falado. Por ele ter falado. Não Perfeito. se pode. Bom, eu não vou estender muito nessa pauta, porque senão nós íamos fazer o programa praticamente inteiro aqui. Até mas porque é uma piada. Bom, eu não sei se é piada, mas eu De penso mau gosto, que de mau gosto. é uma situação desagradável para esse país que, infelizmente, não produz uma notícia positiva para a sua população. É lamentável nesse aspecto, né? Agora, eu preciso lhe perguntar, deputado Zé Medeiros, por que o Congresso Nacional até agora não reagiu junto ao próprio governo federal e principalmente ao Supremo Tribunal Federal como deveria? A impressão que passa às vezes, desculpa a minha aqui, a franqueza, é que o Congresso Nacional está de calças arriadas e de bumbum de fora, com medo exatamente de tomar um posicionamento com total isenção que tem. A característica da política tem gente que leva ao extremo essa história de ser algodão entre os cristais. O que ocorre?
Nós temos ali uma situação e que eu venho avisando desde quando eu estava no Senado. A primeira vez que o ministro Barroso deu uma entrevista na Folha nesse sentido, que eu achei um absurdo, ele disse: o papel do STF é contra-majoritário, iluminista e representativo. Portanto, ele deixou bem claro que, na falta do Congresso legislar sobre alguma coisa, eles teriam a obrigação de ocupar esse lugar representativo. E à época eu disse: ministro, por favor, se contenha. Se o senhor quer fazer o papel representativo, o senhor será bem-vindo, o senhor tem uma qualidade de discussão muito boa, mas vá para as vielas, calce uma botina, vá para a poeira para o senhor receber o voto. Até porque não tem voto do eleitor. Exatamente. Eu falei: mas se não, o senhor não pode falar isso. E outra, quando o Congresso não está legislando, ele está legislando. Em outras palavras, ao meu ver, a impressão que passa do STF quando atua e assume esse papel do legislativo e às vezes do executivo, ele está dizendo assim: vocês não têm competência para isso, vocês são sujos demais para lidar com determinadas situações onde a clareza está conosco. Então saiam da frente que nós queremos agir. Essa é a impressão que passa. E o Congresso, essa omissão do Congresso, eu diria, que você falou aí, fez o comparativo muito bem, ela não vem de hoje. E na época eu disse: olha, vocês prestem atenção. Quem se comporta como verme não pode reclamar quando for pisado. É por isso que o senhor quer voltar ao Senado da República? Então, não, eu penso que o equilíbrio da nação, o equilíbrio dos poderes passa pelo Senado. E eu não concebo você ficar ali na Câmara de mãos atadas numa situação dessa. Porque o senhor é tido como um dos fortes candidatos à disputa em 2026 ao Senado da República pelo PL, com toda a força que o PL adquiriu nessas eleições de 2024 aqui no estado de Mato Grosso. E eu me coloquei nessa trincheira, principalmente agora, pelo seguinte: nós não queremos destituir o STF. Nós queremos o STF com no lugar dele. No lugar dele, com a estatura que sempre teve, de poder ter eu diria, a legitimidade e a confiança do povo brasileiro e de qualquer outro para decidir as questões que são colocadas. Não agora, que você já sabe. Esses dias eu fui depor para um delegado, que eu estou cheio dessas coisas, de vez em quando chamado lá pela PF para colocar. Falei: doutor, nós sabemos do que se trata, não vou tomar o seu tempo em falar nada, porque eu já sei o final disso aí. Então nós já sabemos que nada do que você disser, parece o Código em Miranda, né? Você tem o direito de ficar calado, porque o que você disser poderá e será contra você. Tá. Bom, o PL já tem um senador da República, que é o senador Wellington Fagundes, e com a intenção do senhor, o PL, ao lançá-lo como candidato ao Senado da República, e com o êxito desta eleição, passaria a ter 2 senadores. Cogitou-se até na vinda do Flávio Bolsonaro para Mato Grosso também, para ser candidato ao Senado da República, né? Mas isso já foi descartado. Bolsonaro já deu o aval, já disse para o PL aqui no estado de Mato Grosso que o candidato ao Senado da República do partido, do grupo, e dele é o senhor. Vai fazer dobradinha com Mauro Mendes, do União Brasil? PL e União Brasil vão estar juntos nas eleições de 2026? Olha, se depender do presidente Jair Bolsonaro, sim. Óbvio que tem toda aquela questão dos interesses do União Brasil, do próprio PL aqui, e tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: ele quer eleger pelo menos um senador em cada estado, o que daria em torno de 27, já que são 54 vagas que vão ser disputadas nesse. Ele falou: a gente lança um nosso e, onde for possível, a gente faz parceria com o governador, se for um governador aliado, para que a gente possa se fortalecer um ao outro e não dividir. Então, tem grande chance disso acontecer. Obviamente que, com esse resultado das eleições, o PL saiu bastante fortalecido e passou-se a ter a ideia dentro do PL de que o PL precisa lançar um candidato ao governo também. Isso é uma variável a mais na equação que se tinha feita, porque o Mauro parece que já tinha definido o candidato também lá. Mas óbvio que essas coisas têm que ser trabalhadas. Por exemplo, dentro do PL nós vamos ter que trabalhar também, porque nós temos dois pré-candidatos, que é o Odílio Balbinotti e o senador Wellington Fagundes. Então, são 3 nomes, vamos dizer agora, para governo, que a gente vai ter que trabalhar, se quiser estar junto, para afunilar em um nome. Certo.
Ainda no Senado da República, nós temos o nome de Jaime Campos, que pode ser candidato à reeleição, ele que é senador da República pelo União Brasil, e aí nós vamos saber como é que vai se compor isso dentro do União Brasil, porque lá nós temos um outro nome peso pesado, que é do próprio governador Mauro Mendes. Exato. Né? Nós temos também o nome de Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura do PSD, possivelmente ele deve vir para o projeto também de reeleição ao Senado da República. Seria o candidato né? do PT. Seria o candidato da esquerda, aqui no estado de Mato Grosso. Nós temos um nome de Janaína Riva, que também tem tentado se viabilizar, teve um prejuízo enorme nessas eleições de 2024, com a perda de seus candidatos em Rondonópolis, Primavera, Cuiabá, Várzea Grande e também Lucas do Rio Verde. Né? E Sorriso, se não me engano, Lucas ou Sorriso. Enfim, o senhor acredita que esse é o momento de Zé Medeiros retornar para o Senado da República dentro desse cenário tão positivo para o PL aqui no estado? Eu penso que é um momento propício. Antes de estar esse cenário propício, eu já tinha me colocado para vir para esse projeto. Eu sinto que nós precisamos reformular a forma como o Senado está se portando. O Senado não pode ser uma casa carimbadora e muito menos uma casa tão... a palavra é dura, mas esse é o termo. Uma casa tão acanhada e acovardada como está. Nós precisamos respeitar os poderes, mas, acima de tudo, ter a independência que a Constituição cobra desses poderes. Quando diz poderes independentes e harmônicos entre si, essa harmonia não é de compadrio, essa harmonia não é de subserviência. E o Senado precisa, acima de tudo, quando um ministro extrapola as suas funções, precisa ser chamado. Cito, por exemplo, o caso do ministro Flávio Dino, que agora teve um ativismo fora da curva. Como é que o ministro vai lá e suspende as emendas e aquilo ficou patente? Foi uma ação política. Uma ação política, ficou patente que foi o governo que pediu. Foi uma ação política. Então isso não pode ter na República. Certo. Eu quero só citar aqui o nome da senadora Busetti, né, atual senadora também do estado, ela que já se manifestou que vai ser candidata à reeleição, possivelmente pelo Partido Progressista, o PP. O senhor falou minutos atrás com relação ao governo do estado de Mato Grosso. Olha, eu vejo nomes pesos pesados aí que possivelmente disputarão as eleições em 2026. O senhor citou minutos atrás, Mauro Mendes já anunciou que o candidato dele a se confirmar é o atual vice, Otaviano Pivetta, do Republicanos, mas nós temos, obviamente, outros nomes. O próprio nome de Jaime Campos, Cidinho, dentro de uma composição, pode ser candidato ao governo, Cidinho, né, que é o homem de confiança do atual governador Mauro Mendes, talvez o número 1 dentro dessa hierarquia nesse momento, ele que está à frente da concessionária da Nova Rota, né, concessionária que está cuidando da parte da infraestrutura, né, de rodovias aqui do estado. Eu acredito que possivelmente ele será o nome, né? Mas há quem diga que já está selado com o Pivetta, vamos aguardar até lá. Temos o nome dentro do União Brasil de dois peso pesado agora. Do senador Wellington Fagundes, que sonha em ser governador do estado, diz que está preparado, não abre mão, vai para a disputa com quem quer que seja. E surgiu o nome de Odílio Balbinotti, empresário do agronegócio, financiador de campanha do PL, primeiro do presidente Jair Bolsonaro, agora dos candidatos vitoriosos aqui no estado, e que nesse momento ocupa a preferência do partido. Como é que vai ser essa composição, Zé Medeiros? Muita gente boa, muita gente peso pesado, e dentro da União Brasil, então, nem se fala. Olha, nós estamos numa fase boa. Para presidente da República, nós temos vários nomes bons. Ronaldo Caiado, do estado de Goiás. Caso nós não tenhamos... De Minas Gerais, Zema. De São Paulo, Tarcísio. E o nome de Bolsonaro. Michele. E o nome da Michele Bolsonaro. Está surgindo o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, a direita está bem farta de nomes. Sim. E aqui em Mato Grosso também, o PL tem dois nomes extremamente competitivos. Porque o Odílio, em que pese não ser tão conhecido,
Mas ele vem com aquele mesmo conceito que o Blairo veio lá em 2002. Empresário, na política, bem-sucedido. Tem uma formação política muito sólida, o pai foi 5 vezes deputado federal. Então, o PL está com um time bom. E para deputado federal também nós estamos trabalhando já para construir uma chapa boa, tem uma expectativa de ter de novo uma chapa muito competitiva. Certo. Como é que o senhor avaliou as eleições de 2024 aqui no estado de Mato Grosso, nos municípios, principalmente para prefeito? Então, Agnello, já deu tempo para isso? Deu. E foi muito simples de fazer essa avaliação, porque Sim. ela não foi muito diferente do que aconteceu no restante do país, em que pese nós não estávamos na presidência da República, mas o fato de ter concentrado e ter dado a importância dessa eleição como alicerce para 2026, nós tivemos o sucesso onde a eleição de Mato Grosso foi o retrato do Brasil. Nós não ganhamos o maior número de prefeituras, mas fizemos o maior número de votos. Então, se você pegar, o PSD fez maior número de prefeitura, mas se você for ver o número de votos do PL, é muito maior. O PL não fez mais prefeituras aqui no estado de Mato Grosso que os outros partidos, mas fez o maior número de votos. As principais cidades. Exatamente. Se nós formos olhar em termos populacional, vocês fizeram barba, cabelo e bigode. Exatamente. Então, assim, isso demonstra que o Bolsonaro tem sido igual massa de pão. Quanto mais tem batido, mais ele tem crescido. E mostra também que a liderança dele, independente do que falam, tem sido consistente e ele não tem perdido. Isso é um dos motivos por ele estar solto. Eu não tenho dúvida que a eleição de 2026 ela vai passar ou pelo centro ou pela direita. Eu penso que a esquerda ela perdeu totalmente o seu espaço. Isso ficou muito claro, inclusive, em estados do Nordeste, onde até então prevalecia a esquerda, e em 2024 foi uma derrota cachapante nas principais capitais e nos principais municípios do Nordeste, do Norte e de estados que costumeiramente a esquerda ela detinha esse poderio político. Exatamente. E você veja, aqui teve algumas vitórias que ninguém esperava. Por exemplo, a vitória da Flávia em Várzea Grande, a vitória do Abílio aqui em Quipés, o Abílio já tinha um recal, mas as pessoas falavam, jamais o Abílio ia conseguir ganhar do Botelho. E depois, com a subida, o pessoal falava, olha, o eleitor do Botelho vai pro Lúdio e o Abílio vai perder. E acabou ganhando. Então esse público está muito atento ao que está acontecendo nacionalmente também. E em Rondonópolis, por exemplo, o que se pensava, as pessoas até falavam, vocês são malucos de colocar o Cláudio? E a primeira vez que eu fui lá, que me falaram, por exemplo, Medeiros, tem como você apresentar o presidente do estado lá? Ele vem aqui em Brasília? Eu falei, não, mora aqui em Brasília. Não, é porque nós temos um candidato lá e tal, como foi nos falado assim. Eu confesso, já conheci o Cláudio, mas eu fiquei assim, falei, será que, né? Será que vai? Eu falei, não, tudo bem, apresento, e fui. E aí foi aquela coisa, colocou. E num primeiro momento, aquela eleição de Rondonópolis, não tinha que imaginar-se que tirava do Thiago. As pesquisas induziram o eleitor ao erro? Olha, as pesquisas aqui em Mato Grosso dessa vez exageraram. Elas criaram uma expectativa falsa daquilo que era o verdadeiro sentimento do eleitor? Criaram. Inclusive teve candidaturas. O Rondonópolis mesmo foi um caso em que uma pessoa que estava dentro da candidatura do outro candidato falou, Medeiros, eu fiquei enganado pelas pesquisas o tempo inteiro. Bom, o senhor até apresentou, né, um projeto para serem mais criteriosos com a questão da pesquisa eleitoral, para evitar exatamente os erros, as manipulações, né, que se viu acontecer nessas eleições de agora. Então, Agnello, eu coloquei esse projeto porque assim, a pesquisa é um mercado com uma atividade econômica como qualquer outra. Agora, toda atividade econômica ela tem que cumprir uma função de não enganar as pessoas. E aí o que ocorre? Nesse projeto a gente coloca para que as pesquisas sejam feitas, tal, mas usadas para quem tem necessidade de usar. Então eu quero fazer uma pesquisa de mercado, beleza, eu quero fazer uma pesquisa de como está a minha imagem, pode fazer. Agora eu não posso divulgar. Aí as pessoas, mas como assim não pode divulgar? Não pode porque você vai induzir o eleitor. Você vai induzir o eleitor e o que ocorre? Se
fosse dentro da margem de erro, mas pelo amor de Deus, o que tem acontecido... Essas eleições de agora escancararam a vergonha que é muitos dos institutos de pesquisa existentes hoje no Brasil, que na verdade são institutos de pesquisa de conveniência, não de precisão. Zé Medeiros, passou já praticamente todo o nosso tempo, eu preciso me despedir de você, mas nós queremos te homenagear no final desse programa, porque realmente você merece. Eu, particularmente, como corintiano, eu estou muito feliz, muito satisfeito com a sua vinda para o Corinthians. Eu quero, inclusive, mostrar aí a carteirinha do nosso mais novo torcedor da fiel corintiana, José Medeiros. Parabéns, eu estou muito feliz e eu tenho certeza que a sua escolha foi acertada. Meu Deus, isso é bullying. E eu quero aproveitar publicamente e entregar o seu certificado de mais novo corintiano. Meu aqui. Deus do céu. Gente, isso aqui... Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes e a Globo, isso vocês não veem, né? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, viu, Zé Medeiros? Muito obrigado, viu, meu amigo? Que Deus te abençoe. Ele ficou sem palavras. Ele vai ter troco isso aqui. Olha, você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu espero que venhamos a nos encontrar novamente no próximo programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense, aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27.1. Que Deus lhe abençoe. Shalom. Até aumentou a tremedeira.